Anderson gravou seu discurso em Faz português. ano que o presidente Monson chamou-me para servir no Quórum dos 12. Sempre amei o Salvador, mas nos últimos meses minha reverência por sua virtude e grandiosidade e minha gratidão por sua influência divina em minha vida amadureceram de modo muito pessoal e sagrado. Regozijo-me com vocês em sua ressurreição e na certeza de que ele vive. O presidente Monson descreveu a nova geração como os melhores que já existiram e disse aos nossos jovens: vocês vieram a esta terra numa época gloriosa. As oportunidades que têm diante de vocês são quase ilimitadas. Mas então, aconselhou, fomos colocados na terra em uma época conturbada. Esta é uma época liberal, com a sociedade que menospreza e desobedece às leis de Deus. Estamos cercados por muitas coisas que visam desviar nossa atenção. O adversário faz uso de todos os meios possíveis para apanhar-nos em sua teia de enganos. Temos em nossas mãos a nova geração. Eles vêm a esta terra com uma importante responsabilidade e grande capacidade espiritual. Não podemos ser descuidados ao prepará-los. Nosso desafio como pais e professores não é o de criar uma essência espiritual na alma deles, mas sim o de inflamar a essência espiritual que já brilha com a chama de sua fé premortal. Gostaria hoje de salientar a súplica de uma criança que temos em um hino da primária. Conta-me histórias de Cristo, eu quero ouvir. Em nosso mundo atual, cada criança, cada rapaz e cada moça precisa converter-se pessoalmente à verdade. Cada um deles precisa ter sua própria luz, sua própria fé firme e inabalável no Senhor Jesus Cristo. Independente dos pais, líderes e amigos que lhes dão apoio. As histórias de Cristo podem actuar como um vento vigoroso que aviva as brasas de fé que existem no coração de nossos filhos. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. As histórias de Cristo contadas continuamente promovem a fé no Senhor Jesus Cristo e fortalecem o alicerce do testemunho. Podem imaginar uma dádiva mais valiosa para nossos filhos? Será que a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo estão gravados na mente e na alma de nossos filhos? Eles pensam na vida do Salvador quando imaginam o que farão em sua própria vida? Isso será cada vez mais importante no futuro. Será que eles sabem que Jesus ensinou muitas vezes: pedi e recebereis? A oração de gratidão dele e sua súplica ao Pai fluem na mente de nossos filhos quando se ajoelham em oração tendo seus próprios problemas para resolver. Nossos filhos conhecem a solidão que o Senhor sentiu quando seus amigos o desertaram, e ele perguntou a seus apóstolos: quereis vós também retirar-vos? Nossos filhos já sentiram o poder dos milagres do Salvador? Jesus curou o leproso, deu visão ao cego, alimentou 5.000 pessoas, acalmou
o mar e levantou Lázaro de entre os mortos. Será que nossos filhos acreditam que é pela fé que os milagres são realizados e oram por milagres em sua própria vida? Nossos filhos ganharam coragem com as palavras do Salvador ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Nossos filhos conhecem a respeito de sua vida perfeita e seu ministério? Já testificamos a eles da certeza de sua ressurreição, de sua visita aos nefitas nas Américas ou de sua aparição ao profeta Joseph Smith no Bosque Sagrado? Eles aguardam o seu majestoso retorno, quando tudo será colocado em ordem, e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Cristo? Nossos filhos dizem: conta-me histórias de Cristo, eu quero ouvir. Jovens e crianças, vivam à altura de suas grandes responsabilidades e capacidades espirituais. Procuram conhecer mais a respeito de Jesus. Abram as Escrituras. Uma sugestão seria ler novamente o livro de João e conversar a respeito dele com seus pais, professores e entre vocês mesmos. Para pais e mães, avós e avós, e aqueles que não têm seus próprios filhos, mas nutrem crianças e jovens com amor, meu conselho é que falem com mais frequência a respeito de Jesus Cristo. Existe grande poder espiritual em seu santo nome. Nenhum outro nome se dará, nenhum outro caminho ou meio pelo qual a salvação seja concedida aos filhos dos homens, a não ser em nome e pelo nome de Cristo. Há muitos mães atualmente que criam os filhos sem pai no lar. Ao falarem de Jesus Cristo, prometo que sentirão o poder do céu abençoando vocês. Embora possa haver ocasiões em que filho não escute com o coração desejoso de acreditar, seu testemunho de Jesus vai permanecer na mente e na alma dele. Lembram-se da história de Alma, que escolhera trilhar o caminho errado? Ao voltar ao caminho certo, ele disse: lembrei também de ter ouvido meu pai falar da vinda de Jesus Cristo para expiar os pecados do mundo. Ora, tendo fixado a mente nesse pensamento, clamei em meu coração: ó Jesus, tu que és filho de Deus, tem misericórdia de mim. Se filho não ouvir, não se desesperem. O tempo e a verdade estão a seu lado. No momento certo, suas palavras vão voltar como se vindas do próprio céu. Seus filhos nunca esquecerão o seu testemunho. Quando vocês falarem reverentemente do Salvador, no carro, no ônibus, na mesa de jantar, ao ajoelharem-se em oração, durante o estudo das Escrituras ou nas conversas tarde da noite, o Espírito do Senhor vai acompanhar suas palavras. Se fizerem o melhor possível, o testemunho de Jesus vai destilar-se carinhosamente no coração de seus filhos. Eles procurarão o Pai Celestial em humilde oração e sentirão sua influência pelo poder do Espírito Santo. Uma fé mais forte e pessoal em Jesus Cristo vai prepará-los para os desafios que, sem dúvida, enfrentarão. Conheci Bill Forrest e Debbie Hutchings quando éramos estudantes na BYU. Bill havia retornado da missão. Ele e Debbie se apaixonaram e se casaram no templo de Oakland, estabeleceram residência em Mesa, Arizona, e foram abençoados com 5 filhos e 2 filhas.
Bill e Debbie ensinaram seus filhos a amar o Senhor Jesus Cristo como eles o amavam. O seu filho, Elder Daniel Forrest, que serve atualmente na Missão México-Oaxaca, disse: todas as manhãs, sem falta, sentávamos à mesa antes da escola e líamos e falávamos sobre as Escrituras. Sua filha Cara, hoje casada e com 2 filhinhos, lembra-se claramente de quando seu pai a levava de carro para as atividades da escola. Ela disse: meu pai gostava de decorar citações, escrituras e poemas, e naqueles momentos no carro, pela manhã, nós os recitávamos para praticar. Uma de suas escrituras favoritas era: lembrai-vos de que é sobre a rocha de nosso Redentor, que é Cristo o Filho de Deus, que deveis construir os vossos alicerces, para que quando o diabo lançar a fúria de seus ventos, não tenha poder para vos arrastar ao abismo, por causa da rocha sobre a qual estáis edificados. Na sexta-feira, que precedia o domingo de Páscoa, no ano 2000, exatamente há 10 anos, Bill Forrest servia como bispo. Ao sair para o trabalho, seu carro bateu com grande caminhão. Debbie e os filhos saíram de casa pouco depois de Bill e se depararam com a trágica cena. Bill não sobreviveu ao acidente. O espírito imortal daquele amado pai e marido tinha retornado para aquele que venceu a morte, o Filho de Deus, cuja gloriosa ressurreição eles iriam comemorar juntos naquele domingo de Páscoa. Como Debbie e seus 7 filhos, o caçula com apenas 5 anos, encontraram as forças necessárias. Kera, que tinha 15 anos na época do acidente do pai, contou-me recentemente: sinto-me grata a meu pai e a minha mãe pela maneira como eles me ensinaram a respeito do Salvador. Eles abriam as Escrituras comigo, oravam comigo e foram um exemplo da caridade, amor e paciência do Salvador. A Páscoa é uma época terna em minha vida a cada ano, ao refletir na vida, missão e ressurreição de nosso Salvador e lembrar-me da vida de meu pai terreno. O Elder Daniel Forrest disse: eu tinha 10 anos de idade quando meu pai faleceu. Foi uma época difícil. Minha mãe sempre foi um exemplo dos ensinamentos do Salvador. Trago comigo a plaqueta com o nome de meu pai de sua missão na Espanha. 2 citações favoritas que meu pai dizia são: 2 homens podem fazer qualquer coisa, desde que um deles seja o Senhor. E precisamos ter o Salvador como nosso alicerce. Sem isso, fracassaremos. A fé em Jesus Cristo enche o coração dos filhos da família Forrest. Neste fim de semana de Páscoa, 10 anos depois do falecimento do pai, eles ainda sentem muito saudade dele, mas a dor de sua morte foi desfeita em Cristo. Eles sabem que, graças à preciosa dádiva do Salvador, poderão estar com ele novamente. Conta-me histórias de Cristo. Testifico que Jesus é o Cristo, o Salvador de toda a humanidade. Sua vida, sua expiação, sua ressurreição, seu aguardado retorno são tão certos e seguros quanto o nascer do sol. Que seu nome seja louvado para todo o sempre. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Word ye shall receive as if from mine own mouth.
I testify that President Thomas S. Monson is the Lord's mouthpiece upon the earth. I testify that Jesus is the Christ, the Savior of all mankind. His life, his atonement, his resurrection, his awaited return are as sure and certain as the rising sun. His name be praised forever and ever. In the holy name of Jesus Christ, amen.